Muito bem. Bom dia, senhores procuradores de justiça. Daremos início à 13ª sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará. Façamos, portanto, a conferência de quórum na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. O quórum para a instalação é de 11 procuradores. Anunciamos as seguintes presenças dos procuradores de justiça. Presentes neste recinto: Francisca Delária Pinheiro Linhares, doutor Maurício está em férias, doutora Sheila está em férias, doutora Maria Neves Feitosa Campos, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, presente, doutor Luiz Eduardo dos Santos, presente, doutora Lúcia Maria Gugel Bezerra Gugel, presente, doutora Vanja Fontinelli Pontes, presente, está presente, né? Doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, presente, doutor José Wilson Salles Júnior, presente, doutora Edneia está em férias, Magalhães, doutor Antônio Firmino Neto, ainda não está presente, está de férias, né? Doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro está presente. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho está presente. Doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho, presente. Doutora Águida Nogueira Brito está em férias. Doutora Maria de Fátima Valente está em férias. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas está presente. E doutora Lorene não é do órgão. Doutora Nádia Costa Lima está em férias. É do órgão especial, é. Do órgão especial, doutora. Agora é do órgão especial. Okay. Então, temos neste recinto 12 membros dessa instituição, membros do Colégio de Procuradores, portanto, vamos começar os trabalhos de hoje. Matéria para deliberação. Vossa Excelência dispensam a leitura das matérias distribuídas para julgamento? Então, o órgão especial toma conhecimento das distribuições, não é isso? Então, considerando que a eleição destinada à formação do Conselho Superior do Ministério Público deve ser realizada na primeira quinzena do mês de dezembro, consoante disposição expressa contida no caput do artigo 35 da Lei Complementar Estadual número 72, para fins de ampla publicidade e permitir, se for o caso, a recusa expressa por parte dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça para a composição do Conselho Superior do Ministério Público, a despeito da previsão legal contida no artigo 35, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 72, 2008, no sentido de que o edital convocando as eleições somente possa ser disponibilizado na primeira quinzena do mês de novembro, solicitamos a designação do dia 7 de 12 de 2018, 7 de dezembro de 2018, para a realização das eleições para o Conselho Superior do Ministério Público, na sede desta Procuradoria-Geral de Justiça. Então, o órgão especial, à unanimidade, designou a data, desculpem, eu coloco a apreciação de Vossas Excelências a data supra-referida, 7 de dezembro, né, de 2018. Alguma objeção, alguma consideração? É a primeira sexta-feira do mês de dezembro. Em virtude do silêncio de Vossas Excelências, eu considero que a unanimidade foi designado o dia 7 de dezembro de 2018 para a realização das eleições ao Conselho Superior do Ministério Público. Quer dizer, o silêncio com a aprovação tácita, é óbvio, né? Então, vamos colocar em deliberação as atas das sessões ordinárias realizadas em 13 de junho de 2018 e a sessão ordinária realizada em 25 de junho de 2018. Ponho as atas em discussão. Não havendo discussão, submeto as atas à votação.
Não havendo objeções, em virtude do silêncio e aprovação tácita, considero aprovadas as duas atas. Os processos pautados para julgamento na presente sessão por ordem de antiguidade de distribuição e com pedido de inclusão da relatoria. Pois não. Pois não. O primeiro processo trata-se... Senhora Presidente? Pois não, eu vou ler e Vossa Excelência... Eu vou dizer que Vossa Excelência está com pedido vista, não é isso? O primeiro processo é o 27.131/2015, dígito 8, tendo como anexos o 15.277 e 11.021, 44.009, 20.511, 25.491, 27.610, 37.432, 41.760, 47.810, volume 2, 96.079, 36.447. Interessante, esse é 96,79. Por quê? Porque é o segundo volume, né? Então, o outro, 36.447, foi recebido na Secretaria em março deste ano. O recurso é contra a decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, exarada nos autos do processo administrativo disciplinar, número 27.131. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Corregedor. Bom dia a todos. Senhora Presidente, colegas desse colegiado, eu pedi vista do processo e imediatamente entrei em contato com a doutora Águida, porque a doutora Águida tinha anunciado que estaria de férias. E eu perguntei, indaguei se ela viria para esta sessão, e ela me disse que não viria. Então, o processo está pronto para julgamento, mas como não existe a presença da doutora Águida aqui, não pode ser apresentado. Só por isso que o processo não veio a julgamento. Pois não. Prosseguindo, temos agora o processo 11.957/2018, recebido na Secretaria em abril de 2018, figura como interessado o doutor Fábio Miguel Argolo Silva, promotor de justiça. O assunto é um recurso contra decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, doutor Plácido Barroso Rios, de indeferimento de pedido de alteração das atribuições da 16ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, proferida nos autos do processo número 47.448 de 2017. A relatora originária é a doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e está em férias nesse momento, e foi solicitado um pedido de vista pela doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. Doutora Magnólia, a senhora está com a palavra. Bom dia. Com o voto concluso, mas eu não posso expor porque a titular é a doutora Sheila e está de férias. Então, é meu dever funcional aguardar a chegada da relatora para o exercício do direito a mim pertinente. É isso, Excelência. Pois não, Excelência, obrigada. Sem dúvida, é uma praxis que nós usamos oportuna e ética, né, para a apresentação dos nossos votos. Sempre que está em férias, o relator, o afastado, não está presente, obviamente, providencial que esperemos o seu retorno. Até porque o relator pode, né, modificar o seu próprio voto. Isso pode modificar. Exato. Muito bem. Então, o próximo processo é 41.326, recebido na Secretaria 31 de 10 de 2017. Interessado é o doutor Juscelino Oliveira Soares, promotor de justiça e secretário executivo das promotorias de justiça da comarca de Itauá, e o regimento interno da Secretaria Executiva das promotorias de justiça de Itauá. O relator é o doutor Luiz Eduardo dos Santos. Em mesa, Excelência. Pois não, Excelência. Pode proferir o relatório do seu voto. Senhora Presidente, senhor Corregedor, senhor Secretário, senhor Presidente da Associação, colegas procuradoras
e procuradores. Processo administrativo 41.326/2017-2 é um processo eletrônico e que Vossas Excelências já receberam cópia do nosso relatório e do que nós apreciamos nesse processo. Quero explicar a Vossas Excelências que, para a feitura deste regimento interno, nós consultamos todos os outros regimentos internos já julgados e trazidos a este colendo órgão especial. De qualquer forma, interessado Juscelino Oliveira Soares, promotor de Justiça e secretário executivo das Promotorias da Justiça da Comarca de Itauá, regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá, ementa, minuta de resolução, regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá, exame da proposta sobre os aspectos material e formal, sugestões de modificações do texto consonância com a legislação que regulamenta o tema, artigos 31, inciso 2, W3, combinado com artigos 66 e 67, inciso 9, da Lei Complementar 72/2008, com as suas alterações, disposições da Lei Complementar 95/98, texto devidamente adequado pela homologação e publicação da proposta. Egrégio colegiado. Tratam os autos de procedimento administrativo que versa cerca da minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá, encaminhada pelo excelentíssimo doutor promotor de Justiça e secretário executivo dos aludidos órgãos ministeriais, doutor Juscelino Oliveira Soares, com o escopo de obter a aprovação deste egrégio colegiado nos termos do artigo 67, inciso 9, da Lei Complementar 72/2008 e suas alterações. A minuta do regimento interno encontra-se disponível e pode ser acessada através do protocolo web Movimento 01. Conta a proposta original com 21 artigos, dispostos em um conjunto normativo harmônico, visando a organização e estruturação da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá. Parecer da Assessoria de Políticas Institucionais, manifestando-se favorável à aprovação da proposta de regimento interno, vide movimentação eletrônica, sequência 6, item 1. Decisão do senhor Procurador-Geral de Justiça, acolhendo a opinião da Assessoria de Políticas Institucionais, documento anexo. Aportados os autos nesta 13ª Procuradoria de Justiça, iniciamos a análise de outros regimentos internos já deliberados pelo órgão especial do Colégio Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Ceará, a exemplo da normatização aprovada para as promotorias de justiça das comarcas de Tianguá, Pacajus, Cascavel, Sobral, Caucaia, Pacatuba e Massapê. Após procedermos às considerações acerca da proposta, pedimos data para apreciação e julgamento do feito por parte desse egrégio colegiado. É o relatório. A matéria está aberta à discussão. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Doutor Luiz Eduardo, eu estou aqui com o regimento impresso e perdoe-me se eu estiver equivocado, mas eu não consegui, melhor dizendo, visualizar o protocolo web, que é muito possível que ele esteja atualizado. Eu encontro aqui, nesse que eu tenho nas mãos, por isso que, de antemão, já peço desculpa a Vossa Excelência, caso esteja enganado, o parágrafo 3º do artigo 8º, Vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar discutindo assim, eu acho que é rápido, a gente pode ler tudo e na ocasião o senhor faz as emendas. Para a gente... Porque é bem simples, só que o parágrafo 3º do artigo 8º repete o dispositivo do parágrafo 2º do artigo 6º. Se no protocolo web já não contiver essa repetição, está tudo ok. Eu não sei lhe dizer, vou ver. Porque trata da questão do exercício das nobres funções de secretário executivo sem prejuízo. Tanto consta isso no parágrafo 2º do artigo 6º, como consta no parágrafo 3º do artigo 8º. Mera repetição.
Artigo 6º, parágrafo 2º e artigo 8º, parágrafo 3º. Um ou outro. Minutinho. Não estou conseguindo localizar aqui. Não está abrindo. O primeiro relatório foi encaminhado no dia 21 de... O último relatório foi encaminhado no dia 21 de junho. O anterior, 23 de maio. Eu estou descendo aqui para ver se encontro. O anterior, 13 de 7, 21 de maio, 18 de 6, espera aí, 23 de 5, não estou conseguindo abrir aqui. Camila, Anário, pauta. Olha, desde quando eu estou com esse bicho para julgar? 22 de 3 de 2018 eu enviei o primeiro relatório. Faz um tempinho, por isso que eu estou com a primeira versão. 22 de 3, 9 de 2. A última foi 21 de junho. Mas eu estou vendo aqui onde está o processo inicial. Inclusão do processo 9 de 2, pauta da sessão, 2 de 2, órgão colegiado, sessão, a pauta, relatório, 6 de 12 de 2017, eu já mandei outro. Estou procurando aqui o processo, entrada, recebimento, tramitação, 31 de 10. Segunda pauta, órgão colegiado, pauta. Rapaz, só veio aqui até o dia 4 de 8, 2014, 2015. Então, acho que deve mas eu ser estou a que procurando tenho. o processo. Tu me ajuda aqui, ô Fernando? Eu não estou conseguindo localizar. Doutora Idelária, eu queria pedir licença ao colegiado para ir lá no gabinete atender um advogado. Com certeza. Então, eu Licença retorno. para mim. Obrigada. Autorizo. Como é que eu procuro? Aqui.
Doutor, enquanto ele procura aí, me diga aí, o segundo, leia o artigo 2º, a secretária executiva das promotorias, é isso? O parágrafo 2º diz o seguinte: o secretário O executivo. parágrafo 2º de qual artigo? do 6º. O secretário executivo escolhido não será dispensado das atribuições decorrentes de sua titularidade. Não estou conseguindo localizar, mas... Já, Sim, doutora sim, Magnólia, já é isso que eu estou debatendo. Já fez o relatório, tanto que eu me referi a eles exatamente, não nem disse a prévia de voto, mas o relatório, né? Depois é que se vota. Tu também vai. Eu não estou conseguindo localizar aqui no... que o processo é digital. Os outros nem onde, mas se eu mostrar em Arém com a vizinha, cadê com a perdeu no Artigo 6º, parágrafo 2º, secretário executivo, é isso? Isso. Sim. Escolhido não será dispensado Das atribuições decorrentes de decorrentes sua de sua- titularidade. titularidade. Lá no parágrafo 3º do artigo 8º, Ok. tem esse mesmo dispositivo. Pequena e sutil diferença. Peraí, Porque artigo lá diz que não 8º. implica prejuízo. Mas isso já está no parágrafo 2º do artigo 6º. Me parece que é um excesso. Não im- No parágrafo 3º do artigo 8º. O exercício do cargo de secretário executivo não implica prejuízo. Isso já está no parágrafo 2º do artigo na 6º. promotoria de justiça de titularidade do efeito, do eleito. Porque no parágrafo 2º do artigo 6º já diz que ele não será dispensado de suas atribuições. Então, é redundância, né? Constar um novo parágrafo num novo artigo, quando lá atrás já se encontra disciplinado. Exercício. Exatamente, claro. Inclusive nas procuradorias. O que é que Vossa Excelência sugere? Não há precedentes entre nós. né, de uma Apenas, situação doutor Luiz como Eduardo, a supressão total do, do parágrafo terceiro. terceiro. Porque o parágrafo 2º já disciplina que ele exercerá as suas atribuições em sua titularidade sem prejuízo. Como nós, procuradores, quando exercemos a secretaria Como sempre foi executiva feito, das procuradorias. entre nós nunca houve. É uma redundância o situação. parágrafo 3º, porque já consta no parágrafo 2º do 6º. Pois não, aceito a indicação. Muito obrigado. Aí tem um outro dispositivo, o artigo 16, é só supressão. Aceitou a supressão, né? Pois não. O artigo 16 é mero equívoco na digitação. Quando ele faz referência ao cancelamento da reunião, ele remete ao artigo 11. Deveria remeter ao artigo 13. Lá no final do artigo 16. O cancelamento da reunião deverá ser justificado com consequente convocação na forma do artigo 11. Seria artigo 13. Seria o artigo 13, porque o que disciplina essa convocação é o artigo 13 e não o 11. É só uma simples Por mudança. favor, é o artigo que o senhor diz, é o... Está no 16, artigo 16. Então, eu ia artigo 11 e artigo... 13, era só isso. Eu encontrei esses dois pequenos equívocos. muito obrigado. Sem problema. Pois não, aceito. Excelência. Aceitas as duas Doutor Luiz sugestões. Eduardo? né? Pois não, doutor Outra- Zé Wilson. Doutor Luiz Eduardo, tem uma demanda de alguns secretários executivos na corregedoria que foi apresentada, acho que a semana passada, no tocante à periodicidade dessas reuniões. Os colegas estavam sugerindo que a periodicidade fosse alterada de 2 em 2 meses, sob a alegativa de que, muitas das vezes, eles não conseguem juntar todo mundo, porque hoje tem muita vaga no interior e estão todos respondendo por mais de uma promotoria. E tem as suas obrigações nas outras promotorias e, às vezes, a marcação da data da reunião não dá para coincidir, ele só faz abrir e fechar. Então, é uma discussão para que a gente analise se permanece nessa necessidade da obrigatoriedade da reunião mensal ou se a gente poderia
alterar a partir de agora, porque eles estão pedindo a alteração das resoluções anteriores no tocante à mudança da periodicidade. Estou só trazendo a situação para que a gente debata se a gente mantém essa situação da periodicidade mensal ou se a gente poderia flexibilizar isso para cada 2 meses. Vossa Excelência recebe a sugestão e coloca para eu- discussão perante o Eu colegiado? ou tinha não? eu tenho uma dúvida. Por exemplo, agora mesmo nas secretarias cíveis, a gente tem reunião mensal. Ocorre que muitas vezes nós não temos local para fazer essa reunião. Às vezes, por exemplo, esse mês, nós não vamos ter número porque está todo mundo de férias, Férias, exato. certo? E se a gente fizer isso de 2 em 2 meses, fica mais difícil. Se de 1 em 1. Se de 1 em 1, mês a mês, é difícil. Se a gente aumentar 2 em 2, fica mais difícil ainda, penso eu. Se modificar isso daí, tem que modificar todos os demais que já Com certeza. é um costume. Porque, como bem lembrou a doutora Magnólia, esse regimento interno é uma cópia do que já tem. Não, eu sei, doutor. Eu estou dizendo é que existe um pleito dos Sei. secretários executivos que vão apresentar ao órgão especial no tocante a fazer essa alteração. Sim. Eu- Só antecipando que vai vir esse pleito, Pois não. certo? Se a gente já acolhe ou não acolhe, deixa chegar. Eu penso dessa forma, doutor Zé Wilson. Se a gente já tem uma periodicidade marcada, e mesmo com essa periodicidade não acontece regularmente, se a gente diminuir essa periodicidade, eu acho que ainda fica pior. Porque, Não, é diminuir. Seriam 12 reuniões anuais, passariam a ser 6. 6. 6, né? Então, eu penso que é melhor a gente deixar do jeito que está. Por esse motivo que eu acabo de explicar. Não, sem problema. Deixa então o processo que Chegar. eles vão requerer isso ao órgão especial para alteração da periodicidade isso, de todas. Isso, inclusive, é uma situação que a gente deve conversar com ele. Talvez o senhor não tivesse percebido o enfoque contrário. Eu estou sentindo esse problema lá Não, mas a gente enfrenta o mesmo problema Sim. na Secretaria Executiva do Crime. Eu acho que o doutor Miguel é o secretário, está aqui. Ele já teve que adiar reuniões em determinados meses porque não tem quórum. Pois é. Aí, se você abrevia a quantidade de reuniões ordinárias, o que é que vai acontecer? Você vai precisar fazer reuniões extraordinárias. Ao passo que, se você já tendo ordinárias previamente estabelecidas, você apenas diz que não aconteceu a reunião por isso. Doutor Luiz, só para... O Fernando me socorreu aqui e disse que a própria lei nossa exige a periodicidade mensal. Então, Pronto, então encerra a matéria está Então não encerrada. tem discussão. É, não Luiz tem o- O Eduardo, regimento não Muito- tem o condão, absolutamente. Muito obrigado, como dá muito uma lei, obrigado. né? doutor Luiz Pois não. Eduardo, me permita uma nova Diz intervenção. respeito à Pois não. hierarquia das leis. Eu né? esqueci de mostrar Das normas. a Vossa Excelência que também no parágrafo único do artigo 17, nós devemos modificar, onde tem artigo 11, para artigo 13, porque continua tratando da convocação de reuniões. 17, parágrafo único. Já existe na lei, não pode. Onde tem 11, colocar 13. Parágrafo único. Pois não. Porque ele faz remissão também ao anterior artigo 11, quando na verdade é o artigo 13. Pois não. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Parágrafo único do artigo 17. Em vez de dizer 11 desse regimento, o 13. A reunião extraordinária será convocada na forma do artigo 13 deste regimento. Ok? Mais alguma discussão? Sim, alguém mais se inscreve? Então, como não apresentaram mais nenhuma sugestão, o senhor pode agora proferir o seu voto. Muito obrigado. Aliás, já está proferindo, terminou o relatório, né? A conclusão do voto. A conclusão. Como é? Dia 21/6.
Foi enviado a última vez no dia 21/6. Cuida-se de procedimento administrativo deflagrado a partir do envio da minuta do Regimento Interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá, encaminhada pelo excelentíssimo senhor promotor de Justiça e secretário executivo dos ditos órgãos ministeriais, Dr. Juscelino Oliveira Soares, com o escopo de obter a aprovação deste egrégio colegiado, nos termos do artigo 67, inciso 9 da Lei Complementar 72/2008 e suas alterações. Com efeito, incumbe a esse emérito colegiado, deliberar e aprovar os regimentos internos das Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, consoante prescreve o artigo 31, inciso 2, da Lei Complementar 72/2008, redação consolidada. Se não, vejamos. Artigo 31. Compete ao Colégio de Procuradores, omisses 2, por seu órgão especial, em reunião solene, aprovar os regimentos internos da Corregedoria Geral, da Ouvidoria Geral, da Escola Superior do Ministério Público, das Câmaras de Coordenação e Revisão, da Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, JURDECON e outros órgãos fracionários, excetuadas as competências do Pleno do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior. Artigo 67, caput, inciso 9 do mesmo diploma, por sua vez, preceitua que, ao secretário executivo das Promotorias de Justiça, dentre outras atribuições definidas por lei, compete elaborar o regimento interno da Secretaria Executiva a ser submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça. Claro e evidente, portanto, a legitimidade do interessado para submeter a minuta do regimento de sua Secretaria Executiva à deliberação deste colegiado, assim como a competência desse órgão especial para sua análise e aprovação. Passamos, pois, ao exame da proposição regimental, pedindo vênia de sugerir as seguintes modificações. As modificações que a gente propõe. Primeira, inclusão de um artigo 7º, parágrafo único, com a redação a seguir transcrita, procedendo-se à remuneração dos artigos subsequentes para fins de padronização e coerência com as normatizações anteriores aprovadas por esse colegiado. Fernando, se der para você acompanhar aí a proposta, ver se está tudo ok, por favor. Redação sugerida, artigo 7º. A eleição do secretário executivo ocorrerá em sessão previamente convocada pelo secretário executivo, mediante edital, com antecedência mínima de 5 dias, a todos os promotores de justiça das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá, por meio de correspondência convencional ou correio eletrônico. Parágrafo único. Os promotores de justiça interessados em concorrer ao cargo de secretário executivo deverão formalizar seu pedido através de ofício a ser entregue na Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Itauá ou enviá-lo por meio de correio eletrônico no prazo determinado no edital. Segunda, inclusão de um artigo 8º e parágrafos com a redação a seguir transcrita, procedendo-se à renumeração dos artigos subsequentes, para fins de padronização e coerência com as normatizações anteriormente aprovadas por esse colegiado. Redação sugerida. Artigo 8º. Será declarado eleito o candidato com maior número de votos válidos. Parágrafo 1º. Ocorrendo empate na votação, observar-se-á como critério de desempate a antiguidade no cargo. Parágrafo 2º. A escolha do secretário executivo deverá ser imediatamente comunicada ao Procurador-Geral de Justiça para fins da expedição da respectiva portaria. Parágrafo 3º. O exercício do cargo de secretário executivo não implica prejuízo de suas funções na promotoria de justiça da titularidade do eleito. Esse fica a sugestão do doutor Ozietti, fica suprimido, né? Exatamente. Não foi, doutor Ozietti? Sim, foi não. Terceira, alteração do texto do artigo 9º, inciso 3º, redação original, consoante propositura da Assessoria de Políticas Institucionais, veja anexo. Redação sugerida. Artigo 9º, inciso 3º. Comunicar ao Procurador-Geral de Justiça a prática de atos que, em tese, configurem infração administrativa para fins de adoção das medidas disciplinares cabíveis.
Quarta, inclusão de um inciso de número 9 ao artigo de número 9 ao artigo 9º, com a renumeração dos demais, consoante sugestão da Assessoria de Políticas Institucionais. Veja anexo. Redação sugerida. Inciso 9. Zelar pela efetivação e guarda dos registros das reuniões realizadas, bem como pelo normal prosseguimento dos procedimentos adotados no âmbito das atribuições da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Tauá. Quinta, reduzir o prazo constante na redação original do artigo 13, parágrafo 1º, de 15 para 10 dias, a fim de ficar conforme os outros regimentos internos já aprovados, em consonância com sugestão formulada pela Assessoria de Política Institucional. Veja em anexo. Sexta, alteração na redação original do artigo 13, parágrafo 5º, de maneira a fazer constar o secretário executivo como parte legítima para efeito de inclusão na matéria urgente, independentemente de pauta, conforme sugestão da Assessoria de Políticas Institucionais. Veja em anexo. Sétimo, consta um pequeno equívoco na proposta, posto que é inexistente o artigo 16. Faz, portanto, necessária a correção e a renumeração dos artigos subsequentes. Oitava, consta um pequeno equívoco na proposta, posto que do capítulo 2 pula-se para o capítulo 4. Faz, portanto, necessária a correção e a renumeração dos capítulos do texto. Nona, em estrita coerência com outros regimentos internos, já aprovados por este colegiado, sugere-se suprimir o artigo 19 da proposta original, antes a sua desnecessidade fático-formal. Expositis, com supedâneo nos termos acima colididos, votamos pela aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Tauá, com as ressalvas já declinadas, nos colocando à disposição dos eminentes colegas a despeito de eventuais considerações em relação àquelas já relatadas. É a manifestação. A última vez que nós fizemos isso foi 20 de junho de 2018. Pois não, excelência. Vamos submeter agora a votação. Doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, como vota? Excelência, eu gostei do trabalho do doutor José Eduardo também, minucioso mesmo, e condizente com a nossa legislação, com a nossa lei, que não aprovar. Então, voto com o relator, com as emendas propostas pelo doutor Ziete e aceita pelo mim. Como voto, excelência. Obrigada. Doutora Lúcia Maria Bezerra Gugel. Na íntegra do seu voto. Doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva. A doutora Vanja. A doutora Vanja tinha se retirado, por isso que eu não a vi aqui. Desculpe. Doutora Vanja Fontinelli Pontes. Obrigada. Peço Obrigada, doutora. Doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva. Doutor José Wilson Salles Júnior. Acompanho o relator, excelência, com as alterações propostas pelo doutor Ziete. Doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro. Eu acompanho o relator, excelência, com as alterações propostas pelo doutor Ziete. Obrigado. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho. Excelência, eu acompanho muito bem proferido o voto do doutor relator. Doutora, obrigada, doutor. Doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas. Acompanho o relator com as sugestões de alteração propostas pelo doutor Osiete, senhor presidente. Dando prosseguimento, passamos ao processo número... Já demorada nova. Desculpe. Proclamamos o Novas resultado. A unanimidade foi aprovado o regimento interno das promotorias da comarca de Calcaia. Vamos passar para o processo seguinte.
Processo número 44.930, de 2017. Figura como interessada a doutora Lívia Cristina Araújo e Silva, promotora de Justiça e secretária executiva das Promotorias de Justiça de Nova Russas. O assunto é idêntico, trata-se da minuta do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da comarca de Nova Russas. O relator também é o doutor Luiz Eduardo dos Santos. Pessoal, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se não se disser que é a mesma coisa. Porque eu não sei, vou dar uma olhada aqui. Vamos lá, Fernando, ver se o parágrafo... Foi? Eu estou com ela aqui impressa. Dá para... Não foi enviado, não? Estou voltando aqui. Estou voltando aqui para ver. Eu tentei agora, doutor Luiz Eduardo, acessar o protocolo web e consta lá, o processo não está lá no protocolo web. Diz que está em outro setor. Eu não consigo acessar. Doutor Luiz Eduardo, eu sei que nem está em discussão a matéria, mas até para ganharmos tempo, Vossa Excelência me permite? Pois não? No relatório que Vossa Excelência nos mandou, Vossa Excelência diz o seguinte: aportados os autos nesta 13ª Procuradoria de Justiça, iniciamos análise de outros regimentos e refere-se ao de Tauá, que nós acabamos de analisar. Aí pergunto, será que também não tem essa sutil? Mesma coisa, porque os predicados de um e os defeitos do outro são idênticos. Então, nós aprovamos já várias, todas são reproduções, né? São reproduções, porque, como eu disse aos natural senhores, entre nós, nós né? pegamos, Praxis, né? nós apanhamos os regimentos de Tianguá, Isso. Pacajus, Cascavel, Caucaia, Pacatuba, Massapê, Itauá. Tratamento pra ficar isonômico tudo igual, indispensável, pra não é isso? Diferença. Sempre que a gente apanha um trabalho desse tipo, a Sim. gente procura unificar para não ter diferença. Exatamente. O tratamento isonômico tem então, sido adotado. Acredito que os defeitos são iguais. Repita aí, por favor, porque de memória eu não tenho. Pois não, Fernando. Fernando, por favor. Foi modificado o parágrafo 2º do artigo 6º, primeiro, foi? Sim. Não teve acesso. A exclusão desse artigo que afasta. O parágrafo 3º do artigo 8º, os parágrafos do parágrafo 3º do artigo 8º e o artigo 16. E o parágrafo único do 17. Parágrafo 3º do 8º. Do artigo 8º. Parágrafo 2º do artigo 6º. É só suprimir o parágrafo 3º do 8º. Está um pouquinho diferente, porque nós temos no artigo 8º, deixa eu ver se Eu aqui. visualizei que esse regimento tem 26 artigos, doutor Luiz Eduardo. Diferente do de Itauá, que só tem uns 21. Está modificado. Doutora, seria interessante nesse caso eu tirar de mesa e remeter. Isso, excelência. Remeter cópia aos colegas para que a gente tivesse uma apreciação mais providencial. consentânea. Exatamente. Certo? Providencial. Então, com a sua permissão, vou Pois não, tirar de excelência. mesa para remeter a proposta aos colegas. Pois não, excelência. Muito obrigado. Então, nós hoje tínhamos apenas esses dois processos pautados, né? O momento agora é das comunicações. Eu gostaria de iniciá-las, né? Já que no início também tinha oportunidade, não fiz para não, digo até tumultuar, né? Iniciar às vezes a sessão com matérias que causam polêmicas e a gente às vezes perde tempo. Então eu sempre deixo as comunicações, quando eu estou presidente, para o final, viu? Estou dizendo aqui o nosso secretário que está aqui
com certeza desempenhando o seu mistério, como sempre, com a maior denodo e dignidade. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, submeter a vossa apreciação, 3 votos de congratulações. O primeiro seria para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, empossado, o doutor Plauto Porto, que acredito que todos conhecem pela cultura, pela dignidade, pela história, né, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, como juiz e agora como desembargador. Já foi feito? Então, se já foi feito, eu apenas agradeço. O segundo seria ao presidente da Associação da Família Feitosa. A família Feitosa, que temos aqui uma representante, todos nós sabemos, uma das nossas líderes, uma das figuras mais, eu diria mesmo, brilhantes, né? Essa palavra se diz com muita frequência, mas eu gosto de dizer o que penso e acredito que Vossa Excelência também pensam. Eu conheço muito bem a família Feitosa, tive a honra de, quando fui para Caucaia, ou para Tauá, desculpem, que foi minha primeira comarca, fui antes bem orientada sobre quem eram a família Feitosa, quem eram as famílias, né, Alexandrino. E sei que a família Feitosa, esse ano, foi homenageada, inclusive representada a doutora Maria Neves, foi receber mais esta homenagem na Assembleia Legislativa. E tive a sorte, e digo a sorte, de ter como primeira comarca praticamente Tauá, porque eu trabalhei só 3 meses em Araripe. E fui bem orientada, como disse, fiz um trabalho, fiquei mais de 2 anos, acredito, fui de extrema felicidade. E vi aquela família, a história da família Feitosa realmente se confundir com a história de Tauá. Nessa época eu tive a honra de conhecer o doutor Alberto Feitosa, que era um dos líderes, né, beneméritos, um líder político que é um exemplo de dignidade, de denodo. Tivemos, de Tauá, nós sabemos que tivemos assim, representantes, como a doutora, eu estou falando na família Feitosa, mas é difícil a gente, não unir as duas. Temos a primeira procuradora de Justiça do Estado do Ceará, todos sabemos, de uma dedicação extrema, a doutora Geórgia. Temos outra procuradora aqui, que é brilhantando a senhora também tem familiares. Então, a família Feitosa foi agraciada com um prêmio, inclusive, tenho também de destacar que o meu assessor, doutor Marcelo Feitosa, para mim, de grande importância, de grande relevância, e hoje um amigo com quem trocamos ideias, concordamos, divergimos, são quase 12 anos de experiências que eu acho que foi uma das melhores da minha vida. Então, não é apenas a afetividade e a felicidade de ter conhecido de perto Tauá e a família Feitosa, mas nós, como representantes do Ministério Público, e hoje responsáveis pelo patrimônio histórico também, né, pela defesa do patrimônio histórico, temos que registrar todos esses momentos. Doutora Neves, a senhora, por favor, receba essa homenagem que hoje eu solicito, ofereço como sugestão a esse colegiado, e sei, pelo que eu conheço da família Feitosa, pelo que eu conheço da história escrita por ela em Tauá, e dos membros da família Feitosa, que realmente são notáveis, a médicos fantásticos, a líderes religiosos, em todas as áreas do conhecimento humano, há destaque da família Feitosa. É uma honra ter trabalhado lá em Tauá e é uma honra ter, né, no meu quadro de assessores, um representante e ter a senhora, uma das nossas líderes aqui no Ministério Público, como representante dessa família. Então, eu gostaria de sugerir este voto de parabéns à família. E Vossas Excelências concordam, né? Acredito que... Muito obrigada. E o último...
O voto de parabéns seria Delária. para... Pois não, doutora, a senhora pode falar. Bom dia, Bom saudando aí a nossa presidente, nosso corregedor, o presidente da associação, o doutor Hugo Xerez, seja muito bem-vindo aqui como secretário dos colegiados. Digníssimos colegas, todos nós somos conhecedores da generosidade da doutora Delária, né? Eu acho que isso parte do coração dela, mas mesmo assim eu quero agradecer, não por mim, porque a minha história ainda não é tão grande, nem tão rica de detalhes, mas pelos meus antepassados, né? Pelas pessoas da família que foram há mais de 300 anos, né? Desbravar a região dos Inhamuns. E lá disseminaram esse nome, que veio de Portugal, uma localidade chamada Feitosa, por isso também que esse apelido acompanhou. E o que eu achei mais interessante é que quando eu recebi o folderzinho dizendo que havia essa comemoração, eu perguntei, essa iniciativa partiu de quem? Eu achei interessante, doutora Delária. Diz que hoje, atualmente, né, não sei há quanto tempo, o pároco de Arneiroz é também historiador. Sim, sim. E aí diz que começou a examinar os livros da arquidiocese e viu que quase todo o patrimônio da igreja naquela região tinha sido doado pela família. E que estava a família a completar 300 anos naquela região. Pois é, por isso que eu falo em líderes religiosos, quer dizer... E ele entendeu que seria muito justa essa homenagem, com certeza. porque o patrimônio da igreja, por exemplo, no Parambu, na minha terra, que é a paróquia de São Pedro, Foi doado pela foi família. um ancestral meu, tio Enéas de Castro, quem doou, né? E quase todas as cidades. E ele achou que era muito justo, que seria fazer justiça. A família organizou, foi a Parambu, e nós temos essa associação que a gente chama IFA, né? Associação dos Amigos da Família Feitosa e Amigos, e consultou se contaria com a família para patrocinar e fazer esse evento. E esse evento, na verdade, a Assembleia, o deputado Aldic Mota tomou aquela iniciativa, propôs e fez aquela homenagem à família, mas, na verdade, a comemoração vai ser na cidade de Arneiroz, no dia 28 de julho. Né? Então, todos os meus colegas do Ministério Público, esse colegiado está convidado. Haverá uma missa, né? E haverá também, como toda festa de Feitosa, termina com forró. Então, pode ser, por mais elitizada que seja a festa, no final tem um forró pé de serra. Então, Mas vai o ter, forró é elite para vai ter nós inauguração, nordestinos vai também. ter missa, vai ter tudo, mas depois tem um forró de pé de serra lá. Então, vai ser 28 de julho em Arneiroz. Mas eu fico muito grata e sei que nós temos mesmo esse atavismo, pode parecer um atavismo, mas a gente valoriza muito família, tem até a história que, mesmo só pelo nome, a gente se trata tudo por primo, né? Mesmo que não seja assim os laços, como a lei diz, primo, mas a gente se trata por primo. E graças a Deus é a família que eu tenho e eu procuro honrar o nome dessa família. Obrigada pela lembrança. De nada, doutora. Bom, por último... Por não, excelência, pode. Qualquer. É porque eu tenho ainda só um. Assim, tá hoje. bom, desculpa, porque Seria para a jovem, a Beatriz Pinheiro, filha do doutor Pinheiro de Freitas, que lançou o segundo livro, Equivalências. Eu fui, na verdade, é a mais jovem escritora que eu conheci. Em homenagem a ela, eu levei minha neta também, que é louca por livros, apesar de ter 1 ano e 3 meses. Ela abandona qualquer brinquedo por livro. Aí já foi feito, então pronto. Aí levei minha neta para presenciar a Liz, o lançamento do livro da escritora mais jovem que eu conheci, com 16 anos. Né? E me lembrou uma das escritoras que eu mais prezo e que tive a honra de conhecer, Raquel de Queiroz. É uma das pessoas que mais me comoveu, me tocou, foi Raquel de Queiroz. Raquel também iniciou-se mais ou menos
nessa idade. Quem sabe a nossa Bia não vai no mesmo caminho, porque os livros são bons, viu? Muito obrigada. Então, terminei agora, doutora, quer dizer, não há nenhuma objeção, já estou antecipando. Então, agora Pode ser que a doutora Neves queira dizer alguma coisa também, já que ela estava só agradecendo. Pois Sim, não. senhor. Sim, senhora. Eu Doutora quero Marinalva. propor a esse colegiado um voto de pesar. Já aconteceu, mas eu estava afastado pelo falecimento da mãe do desembargador Abelardo, a dona Zilma Benevides. Eu acho Com que certeza. ele passou mais de 2 anos dando toda a assistência à mãe dele, né? E ele, inclusive, renunciou, não aceitou ser o candidato nessa gestão, que foi o desembargador Gleides, exatamente para poder acompanhar a mãe, que a mãe estava com problemas de saúde. Eu queria propor esse voto de pesar. O outro voto, eu vou logo dizer os votos, que aí os colegas, né, aprovam em bloco, né? O outro voto é para o doutor Francisco de Assis Filgueira Mendes, pelo lançamento do livro O Tempo e Outros Escritos. Um livro de literatura muito bem cuidado, e todos conhecem o talento para escrever do doutor Filgueiras Mendes. Tive a honra de trabalhar com ele, fui muito feliz. Excelência me permitir, eu gostaria de fazer junto com Vossa Excelência, porque eu também iria fazer essa. Ótimo. Então, se Vossa Excelência concordar. Não, então é do colegiado, tá certo? Todo colegiado. Todos nós aceito que todos se acostem, claro, não só aprovem, mas se concordarem, podem se acostar. E aí também as congratulações pela posse dos desembargadores Henrique Jorge e doutora Marlúcia. Doutora Marlúcia, inclusive, chegou a ser aprovada no nosso concurso. Ela sempre teve vocação e quis ser juíza, mas, à época, ela fez também os 2 concursos, né? Como ela ficou na lista um pouco, não nos 25 primeiros do nosso concurso, né? Acho que, salvo engano, ela era a 29ª, e aí ela foi chamada primeiro na magistratura, e que era realmente o que ela queria, né? Então, foi com muita felicidade que eu assisti a posse dela, uma amiga Eu querida. também assisti. Desde o tempo de Quer dizer, acompanhamos assisti a dos posse do bancos, como é que diz, dos balcões de fórum, né? A gente fazendo concurso e começando na advocacia. Uma juíza vocacionada. Com e certeza. E eu peço a Deus que Deus ilumine, que ela continue sempre. E o doutor Henrique Jorge também, que estava convocado conosco lá na 3ª Câmara, também um juiz, uma pessoa muito simples e um excelente juiz sob a minha avaliação, né? Então, eu gostaria de propor Todos estes acompanham, votos, né? Eu gostaria de me acostar aos atos, porque eram exatamente as 2 pessoas que eu ia propor. A desembargadora Então, vamos Marlúcia descartar. de Araújo Bezerra, colega e companheira de BC Crime. A gente sempre estuda e partilha junto essa parte que se refere a crime. Gostamos de trabalhar, de estudar. E ao desembargador Jorge Holanda Silveira. Então, eu me acosto Se acosta ao voto. Vai conter o nome de Vossa Excelência e o nome da doutora em Neves. conjunto com a doutora Maria Neves. Tá certo. Porque, por questão de antiguidade, é evidente, sem Pois dúvida não. nenhuma. Vai conter, né, senhor presidente? O nome das 2. E alguém mais tem alguma proposição a fazer? Bom, não havendo mais proposições, eu declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigada.